Olá, alunos! Estamos começando nossa aula de número 17, nossa penúltima aula. Hoje vamos falar um pouco sobre sistemas operacionais. Começando aqui com os termos. Um sistema operacional tem várias funções. Uma das principais é agir como interface entre o usuário e o hardware conectado ao computador. O sistema operacional também controla outras funções, como recursos de software, alocação de memória e de todos os dispositivos periféricos, serviços comuns para os softwares aplicativos do computador. De relógios digitais a computadores, quase todos os computadores exigem um sistema operacional antes de poderem ser operados. Para entender os recursos de um sistema operacional, é importante primeiramente compreender alguns termos básicos. Os termos a seguir são comumente usados para descrever sistemas operacionais. O primeiro deles aqui seria multiusuário, quando dois ou mais usuários têm contas individuais que permitem trabalhar com programas e dispositivos periféricos ao mesmo tempo. Multitarefa, o computador é capaz de operar vários aplicativos ao mesmo tempo. Multiprocessamento, o sistema operacional pode suportar duas ou mais CPUs. Multithreading, um programa pode ser dividido em partes menores que são carregadas conforme a necessidade do sistema operacional. O multithreading permite que diferentes partes de um programa sejam executadas ao mesmo tempo. Com esse processamento em paralelo, a gente tem muito mais ganho de performance. O SO inicializa o computador e gerencia o sistema de arquivos. Os sistemas operacionais podem ser compatíveis com mais de um usuário, tarefa ou CPU. E aqui na imagem a gente tem a questão de relação, de diagrama aqui do sistema operacional. O usuário interage com a aplicação, que interage com o sistema operacional, que interage com o hardware e assim volta de novo, Seguindo aqui para as funções básicas do sistema operacional, independentemente do tamanho, da complexidade do computador e do sistema operacional, todos os sistemas operacionais executam as mesmas 4 funções básicas, que seria controlar o acesso ao hardware, gerenciar os arquivos e pastas, fornecer uma interface ao usuário e gerenciar as aplicações. Vamos ver aqui sobre o acesso ao hardware. O SO, que seria o sistema operacional, sempre que tiver SO vai ser relacionado ao sistema operacional. Gerencia a interação entre as aplicações e o hardware. Para acessar e estabelecer comunicação com cada componente de hardware, o SO usa um programa denominado driver de dispositivo. Não confundir esse driver com o drive, sem o R no final, que seria o drive de CD. Quando o dispositivo de hardware é instalado, o SO localiza e instala o driver de dispositivo do componente. A atribuição dos recursos do sistema e a instalação dos drivers são realizadas por meio de um processo plug and play. Em seguida, o SO configura o dispositivo e atualiza o registro, que é um banco de dados que contém todas as informações sobre o computador. Se o sistema operacional não conseguir localizar um driver de dispositivo, o técnico deverá instalar o driver manualmente usando a mídia que acompanha o dispositivo ou fazendo download no site do fabricante. Alguns tipos de hardware, esse driverzinho é bem chatinho de instalar, mas nada, não um bicho de 7 cabeças. File Management, gerenciador de pastas e arquivos. O SO cria uma estrutura de arquivos na unidade do disco rígido para armazenar os dados. Um arquivo é um bloco de dados relacionados que recebe um único nome e é tratado como única unidade. Os arquivos de programas e de dados são agrupados em um diretório. Os arquivos e diretórios são organizados para recuperação e uso fáceis. Os diretórios podem ser mantidos dentro de outros diretórios. Esses diretórios aninhados são denominados de subdiretórios. Nos sistemas operacionais Windows, os diretórios são denominados pastas e os subdiretórios são conhecidos como subpastas. Às vezes a gente fala diretório, não consegue entender muito bem. Mas quando a gente fala de pasta, parece soar mais familiar. Interface de usuário. O sistema operacional permite que o usuário interaja com o software e o hardware. Os sistemas operacionais incluem 2 tipos de interface de usuário. Interface de linha de comando, mais comumente chamada de CLI, seria Command Line Interface, e o usuário digita comandos em um prompt, telinha preta. E interface gráfica de usuário, Graphical User Interface, seria GUI, o usuário interage com menus e ícones. Sob gerenciamento de aplicações, o SO localiza uma aplicação e carrega na RAM do computador. As aplicações são programas de softwares como processadores de texto, banco de dados, planilhas e jogos. O SO aloca os recursos do sistema disponíveis para executar as aplicações. Para garantir que uma nova aplicação seja compatível com o SO, os programadores seguem um conjunto de diretrizes conhecidas como API, que seria Application Programming Interface, interface de programa de aplicações. A API permite que os programas acessem os recursos gerenciados pelo sistema operacional de maneira consistente e confiável. Veja a seguir alguns exemplos de API.
Biblioteca de Gráficos Aberta, OpenGL. É uma especificação padrão de plataforma cruzada para gráficos multimídia, muito utilizado em jogos. DirectX é uma coleção de APIs relacionadas a tarefas multimídia para o Microsoft Windows. A API do Windows fornece aos desenvolvedores de aplicativos controles de interface de usuário, gerenciamento de arquivos e elementos gráficos, como janelas, barras de rolagem e caixas de diálogo. Java APIs. Essa é uma coleção de APIs relacionadas ao desenvolvimento de programas Java. Java, muito bom, por sinal. Falar aqui um pouquinho agora sobre as versões do sistema operacional Windows, né? No mercado de software, os sistemas operacionais para desktops mais usados se enquadram em 3 grupos: Microsoft Windows, Apple macOS e Linux. Este capítulo se concentra nos sistemas operacionais Microsoft. Aqui o Windows 7. O Windows 7 é uma atualização do Windows XP, ou Vista, né? O Vista foi posterior ao Windows 7. Ele foi projetado para ser executado em computadores pessoais. Esta versão forneceu uma interface gráfica de usuário aprimorada e melhor desempenho das versões anteriores. Esse Windows 7, depois do XP, foi o que mais agradou o pessoal aí, né? O Windows 8. O Windows 8 introduziu a interface do usuário Metro, que unifica a aparência do Windows em desktops, laptops, celulares e tablets. Os usuários podem interagir com SEO usando o touchscreen ou mouse e teclado. O Windows 8 Pro, outra versão, é direcionado para negócios e para profissionais técnicos, apresentando funções adicionais. Essa interface Metro aqui não pegou muito bem, no entanto que logo depois apareceu alguns softwares que voltavam ao menu iniciar, e no Windows 10 o Windows voltou para o menu iniciar. O Windows 8.1 é uma atualização do 8, né? A atualização inclui melhorias para tornar o Windows mais familiar para os usuários que usam dispositivos com interfaces de toque ou que usam mouse e teclado. E o Windows 10 é uma atualização da versão anterior do Windows, projetada para computadores pessoais, tablets, dispositivos incorporados e internet das coisas, né? IoT. Essa versão integrou o assistente virtual da Cortana, combinou o menu iniciar no estilo do Windows 7, os blocos em tempo real do Windows 8 no modo desktop e incluiu um novo navegador Microsoft Edge. Há 12 edições diferentes do Windows 10 com conjuntos de recursos variados e casos de uso para atender as necessidades de ambientes de consumo, negócios e educação. Atividadezinha aqui, vamos ver se fixou o conteúdo. Pausa o vídeo 10 segundos, já já a gente retorna. Então vamos lá aqui para a correção. A primeira descrição aqui diz que permite que 2 ou mais usuários efetuem login e trabalhem com programas e dispositivos periféricos ao mesmo tempo. Está falando de usuário, vários usuários, multiusuário. Permite o acesso a vários aplicativos ao mesmo tempo. Multitarefa. Permite o suporte para 2 ou mais CPUs. Então, se ele vai ter várias CPUs, ele vai ter um multiprocessamento. E permite que diferentes partes do programa sejam executadas ao mesmo tempo. Multithreading. Vamos verificar aqui. Acertamos tudo. Com isso, terminamos a nossa aula. Bem rapidinho, conceitos bem importantes de serem lembrados. E na próxima aula, vamos ver aqui sobre requisitos de hardware e software para escolher o sistema operacional correto. É isso, pessoal. Valeu. Nos encontramos lá.